Boa noite. Iniciamos mais uma edição do Encontro Marcado com Arruda Marques, Zé Maria Filomeno. Lembrar os nossos aqui internautas que eles podem comentar, discutir aí, dizer como é que o programa está chegando aí na sua casa, o som, a imagem. Pode comentar, perguntar, sugerir. Eu já estou mudando aqui o programa para público. Pronto, editando aqui pronto, a privacidade dele já está público. Pronto. Então, Zé Maria, mais um programa no meio de uma pandemia com muitas notícias novas no dia de hoje. Não há dúvida, exatamente, continua esse calvário, né, que o mundo todo está passando, nós aqui também, da pandemia do Covid-19, muitos óbitos, lamentavelmente. Depois nós vamos passar os números atualizados de hoje, né, do Ceará e do Brasil, e temos que continuar em frente, continuar enfrentando, continuar com as medidas protetivas, as medidas de isolamento, as medidas de prevenção. Nós estamos aí no meio ainda, né, desse maremoto, né? Então, temos que continuar atentos, né, continuar com a guarda alta, porque é uma epidemia muito maléfica, né, muito mortífera, né, vamos chamar assim, mas que estamos enfrentando. Bom, para dar os números, Zé Maria, os últimos números aqui do Ceará, lembrando, nós já estamos com audiência boa, comente, compartilhe o programa, lá embaixo você pode comentar, curtir e compartilhar o programa. E também participar, dar aqui uma boa noite, fazer alguma pergunta. Os números de hoje são os seguintes, números que saíram agora à tarde, então estão bem atualizados esses números aqui. O Ceará tem 50 mil, nós já ultrapassamos 50 mil, estamos com 50.504 casos confirmados, 3.188 óbitos, então 50.504 casos confirmados da Covid-19 no Ceará e 388 o número de mortes. Nós temos mais em investigação, nós temos 53.341 pessoas em investigação. Grande parte desses pacientes em investigação, eles vão ter confirmação. E a notícia boa é a cura de 33.293, não podia ser diferente. A letalidade está girando em torno aí agora de 6,3, 6,4. A situação de Fortaleza tem 24.104 casos dos 50 mil, você está vendo que está bem dividido, Zé Maria, agora, metade para o interior, metade para a capital, né, de 50.404, Fortaleza tem 24.104. Dos óbitos, de 3.188 do estado todo, Fortaleza tem 2.094. Temos ainda 3 cidades que preocupam muito a saúde pública, né? Sobral, com 2.222 casos, Maracanaú tem 1.632, Caucaia tem até mais um pouco, 1.804 casos. Então, essas cidades não foi aí por falta de números que fez com que o governador, nesse decreto, determinasse isolamento rígido para Caucaia, Maracanaú, Itapipoca, Itarema, Acaraú, Sobral e Camusim. Essas cidades tiveram recomendação de isolamento realmente rígido. E hoje, em Fortaleza e as outras cidades viveram aí o primeiro dia da flexibilização. Quero saudar aqui o meu querido amigo, professor Evaldo Lima, grande vereador de Fortaleza, está dizendo que está acompanhando atentamente aqui, está dando parabéns pela qualidade do programa. A Jaqueline Filomeno está dando boa noite de Nova York. Olha, está tendo uma manifestação agora lá. Ela pode mandar dizer como é que está essa manifestação. Né, Zé? Onde é que ela reside lá? A manifestação está passando próximo? Não, ela reside em Manhattan, né, que é o bairro central de Nova York, e
já fazem alguns dias, eu acho que desde sexta-feira ou sábado, que há manifestações em Nova York, manifestações essas. Depois nós vamos falar. Vamos falar a cada respeito vez disso. mais agressivas, né, mais violentas, vamos chamar assim. Vamos falar. Agora, doutor Arruda, em relação aos deixa eu só saudar aqui. O Sérgio Cunha está dando boa noite, amigos, grande assistindo Sérgio aqui, Cunha, grande radialista. aqui no Jacarecanga. Se puder botar o bairro é bom, porque a gente já faz a saudação da cidade ou do bairro. Então, eu já estou saudando aqui Nova York, nós já estamos em Nova York, estamos também no Jacarecanga, estamos no bairro de Fátima, que a professora Núbia Cardoso, ela está colocando aqui um boa noite também. Zé Maria, o que é que você acha desses números? Bem, os números são muito graves, são muito contundentes. Semana, a gente às vezes se atém a um número, a variação de um dia para o outro, mas essa variação de um dia para o outro ela não significa muito, porque às vezes dados são coletados, né, óbitos são confirmados como provenientes, né, da contaminação algum tempo depois, né, os resultados são coletados, se acumulam, às vezes, testes e são anunciados de uma vez só. Agora, as semanas, eu sempre me baseio pelas semanas, né? Então, semana a semana, lamentavelmente, semana a semana, tanto o número de óbitos quanto o número de infectados tem crescido no estado do Ceará. Está havendo essa mudança, esse perfil, que a doença está ficando mais presente, se propagando mais rapidamente no interior, né, e menos na capital. Ou seja, isso era esperado, nós temos comentado aqui, que a proporção que o vírus vai se proliferando no interior, isso iria acontecer. Agora, um número positivo aqui do estado do Ceará, é a taxa de contaminação. Parece-me que a taxa de contaminação aqui no Ceará tem decrescido e hoje está em algo em torno de 0,85. O que quer dizer? Cada contaminado, ele transmite para menos de uma pessoa. Isso é que é importante, porque o problema dessa epidemia é que ela tem um potencial de proliferação muito rápido, né? Foi isso que fez com que a cidade de Bérgamo, aquela região de Bérgamo, na Itália, tivesse uma explosão de casos, né, que levou à exaustão do sistema de saúde pública, né? O mesmo aconteceu nos Estados Unidos, em Nova York, lá, em especial, a proliferação. As pessoas passaram... Cada pessoa chegou a contaminar 3, 4 outros, né? Então, isso você leva a uma falência do sistema de atendimento, né? Então, essa taxa baixa, relativamente baixa de contaminação, que a média que a OMS acha como controlável é em torno de 1,5, quer dizer, cada pessoa transmitir para uma pessoa e meia, em média, nós estamos aqui no Ceará com 0,8. Então, isso já é um resultado positivo das medidas, né, de isolamento social adotadas pelo governo do Estado. Mas, Zé Maria, tem uma notícia não muito boa. Essa taxa subiu hoje para 1,32. A taxa de contágio, infelizmente, ela flexibilização, essa taxa de contágio está abaixo de 1. Porque nós chegamos a ter 1 para 3. Né? Nós chegamos a ter cada paciente infectava 3. Depois, cada paciente não conseguia infectar nenhum, infectava 0,8 que você falou, agora está infectando 1,32, né? Essa taxa vai ter que ser muito bem acompanhada para dar sequência nesse calendário de flexibilização. Agora, uma coisa que chamou a atenção, que eu não falei na minha primeira intervenção, Zé Maria, é que esses números de óbitos representam 185 óbitos a mais nessas últimas 24 horas. Embora o Estado sempre justifique que não são óbitos que aconteceram nesta semana, são óbitos que chegaram, tem muito exame que estava acumulado, mas de qualquer maneira chama a atenção esse número de 185 óbitos. Deixa eu saudar aqui, que tem muita gente entrando aqui, Zé Maria, é o seguinte, a Núbia Cardoso, deixa eu ver aqui que a Núbia está botando uma observação, mas eu queria ver aqui, bom, a Marcília está dando aqui boa noite, do Meirelles, o Manel Fonseca e a Iracema está dando boa noite, né,
A Núbia está dizendo que a Organização Mundial da Saúde hoje publicou que o Brasil ainda está longe de chegar no pico da doença, e eu acho também, o Brasil como um todo está muito longe, o Brasil como um todo, algumas regiões estão próximas ou chegaram, mas o Brasil está muito longe. Quero falar aqui com o Mauricélio Holanda, que é de Baturité, um abraço aqui para a nossa audiência de Baturité, sempre é muito grande, ele está dizendo boa noite, Baturité no bairro das Lajes. Ontem eu entrei como suspeito do coronavírus, vamos torcer, né, Zé Maria, que ele fique só no suspeito, né? Ele está em casa, em um quarto isolado, vai ficar em casa 14 dias. Quero parabenizar o atendimento recebido ontem na UMPA de Baturité. Olha, parabéns então ao prefeito Assis Arruda, e vai participar qualquer dia aqui do nosso programa. E o Sérgio Cunha. Então, Arruda, tenho notícia de muito movimento no centro da cidade. Vamos já falar isso, Zé. Muito movimento no centro da cidade, os ônibus lotados. A Jaqueline Filomeno está dizendo que está ouvindo muita sirene da polícia lá em Nova York, que ela mora relativamente perto, né? Do Trump Tower. Do Trump Tower, e onde está tendo todos os dias manifestações. O prefeito de Nova York acaba de decretar toque de recolher de se esperar, né? A partir das 11 horas, agora da noite. Ninguém pode estar nas ruas, pois haverá outras passeatas violentas. Sem dúvida que essas pessoas mais violentas não vão obedecer esse toque de recolher, e aí a situação vai ficar realmente difícil. Regina Machado está dando boa noite, Jaqueline está dizendo que ela está corrigindo só aqui, dizendo onde está tendo. Pronto. Ô Zé Maria, então esses são os números. Vamos ver agora a flexibilização, né? Porque o Sérgio Cunha falou, mas não precisa nem ele falar. Nós observamos na televisão, eu observei, inclusive hoje eu fiz uns 2 treinamentos para uma indústria aqui do Ceará, alertando os funcionários, olha, essa indústria aqui foi liberada 20%. Aí você é para vir para a indústria e voltar para casa. Ah, não, eu pensei que eu podia sair para ir passear. Não pode. Tá certo? Só você, o restante da sua família, se não foi liberada a sua indústria, seu trabalho, é para continuar em casa, né? Então, parece que essa questão não está muito bem claro, não está sendo bem observada, Zé Maria. As pessoas têm que entender uma coisa, né? Quando o governo anuncia que a epidemia está melhorando, assim, está diminuindo o contágio, está diminuindo o número de óbitos, está diminuindo o número de internações, né? Está diminuindo o número de pacientes em UTI. Né? Isso não quer dizer que o risco de contágio esteja menor. Isso quer dizer que o sistema está mais desafogado, vamos chamar assim, né? E que a proliferação está menor. Mas o risco, a pessoa que se preocupa com a sua saúde, a saúde da sua família, que quer se blindar, precisa se blindar do vírus, né? O risco de contágio é o mesmo. O vírus está solto, está presente aí. O vírus está, né? Então, não confundam isso. Né? Não confundam que se está havendo uma melhora, uma redução da contaminação e uma redução das internações, não quer dizer que o vírus está mais fraco. O vírus é o mesmo. Né? A possibilidade de você se contagiar em contato com outra pessoa, ou em contato com uma superfície, algum objeto que tenha, onde o vírus esteja alojado, continua a mesma. Então, continua tendo que lavar as mãos com álcool gel, continua tendo que deixar os sapatos no lado de fora da residência, continua tendo que usar a máscara, de manter o distanciamento quando for ao supermercado, quando for ao banco, quando for à farmácia, quando for até no seu trabalho. O risco é o mesmo. As pessoas acham que agora eu já posso sair, né? Já está melhor, já posso sair. Não, não é. Isso não é uma chuva que melhora, não. Né? Esse momento das pessoas saírem mais, poder ter uma convivência social de maior proximidade, isso é uma fase muito distante ainda, que nós estamos muito longe dessa fase. É quando tiver pelo menos 70% da população já tiver contraído. Então, está muito longe ainda. Bom, é verdade, e eu também, nesse meu treinamento hoje, também que eu fiz aqui de casa, né, online, é o seguinte, agora está mais arriscado do que quando as empresas fecharam. Sim.
As empresas fecharam no dia 19 de março, tá certo? Quando a doença estava no seu início aqui. Vocês viram os números que eu citei agora aqui, 50.504 casos. Multiplica isso aí por 7, por 10 é o número de pessoas infectadas. 3.188 mortes, 185 nas últimas 24 horas. Então, eu alertei, olha, se vocês ficarem em casa 60 e tantos dias, estão voltando agora, 20% dos operários, tirando-os do grupo de risco, e a empresa tendo todos os cuidados de fornecer o EPI, de fornecer álcool em gel, de fornecer máscara, etc., tenha muito cuidado no transporte coletivo, porque na empresa está tendo todo esse cuidado, mas você tem que ter o cuidado quando sai de casa para ir para a empresa e quando vai da empresa para casa. Você não pode ir com seu uniforme e nem voltar, você tem que ir de casa com a roupa mais simples possível, você chegar, vestir o seu uniforme, terminar, pegar o uniforme, botar dentro de uma sacola de plástico, levar para casa, chegar em casa, botar para lavar seu uniforme, porque no outro dia você usa ou outro limpo ou aquele se der para secar. Você não pode ficar com o uniforme. E outra coisa, chegar em casa, eu até aconselhei, vá com calção de banho, vá com um biquíni, vá com uma coisa qualquer. Quando você chegar em casa, você tira a roupa antes de entrar em casa. Tira o sapato, leva o sapato, bota para lavar, passa álcool gel, o que for possível, e a roupa bota no tanque, bota na máquina de lavar e corre para o banheiro para tomar banho, lavar a cabeça, lavar o cabelo, fazer uma... Só depois você fala com alguém de dentro de casa. Você até vai avisando, olha, eu vou chegar, vou ligar o celular, estou chegando, corre todo mundo. Corre todo mundo para os quartos. Eu me preocupo muito, doutor Arruda, com um dos pontos que eu me preocupo muito é o transporte público. Porque o transporte público, os ônibus, as pessoas pegam no corrimão, pegam naquelas barras de apoio. Então, o risco é muito grande. O risco é grande. O risco é grande porque a aglomeração dentro do ônibus é enorme. Você senta lá, mesmo que não fiquem, que não permitam uma lotação acima da capacidade de passageiros sentados, que eu acho que é o mínimo que devem fazer. Você não pode ter mais passageiro em pé, em ônibus, em trem, em metrô. Né? Mas você segura, a pessoa segura naquela barra de proteção, aquela barra de apoio, segura no corrimão, os bancos, os assentos, não tem nenhuma proteção. É muito complicado o transporte público, né? Muito complicado. Agora, sobre o decreto de flexibilização, nós estamos entrando numa semana, são 7 dias, de hoje ao dia 7, que é uma chamada fase de transição, em que são poucos as atividades que estão liberadas, e mesmo assim, como você disse, umas com apenas 20% da capacidade, ou seja, é uma loja que tem 10 funcionários, só podem trabalhar 2. Se for o caso de 40%, só pode trabalhar 4. E também da presença de clientes dentro da loja, né? Também tem um limite. Agora, eu achei o decreto do governo, o decreto inteiro, as fases, eu achei extremamente minucioso demais até. Difícil das pessoas entenderem. Para mim, eu não consegui entender porque ele discrimina as atividades, cada atividade tem um percentual, um grau de percentuais de presença que vão subindo. Temos aí técnicos que difícil de compreensão. Eu acho que o governo podia ter feito um planejamento, acho que mais simples, né? Mais simples, que as pessoas entendessem mais. Por isso que tem muita gente achando que tudo já pode abrir tudo, que já pode sair de casa, né? E não é bem assim. Arruda? Bem, o doutor Arruda deve estar com algum problema aí na internet dele, né? Então, como eu vinha dizendo, eu acho o decreto muito detalhado para as pessoas leigas, comuns, compreenderem. Eu acho que ele carece de uma explicação mais detalhada, mais elucidativa, né? Porque ele dividiu muito os setores, né? Então, tem setores, tem empresários que não sabem se podem abrir, se não podem abrir, não sabem, não conseguem decifrar
dentro do decreto, se as suas atividades estão contempladas ou não. Tem um problema aqui na internet, aqui na região, pois é, mas a região voltou. Eu estava falando do decreto, dizendo, né? Que eu acho muito... especifica demais. Ele discrimina demais as atividades. Eu acho um pouco até difícil de compreensão. Difícil de entender. Deixa eu saudar aqui o Gregório Borges, que está botando aqui um legalzinho. Regina Machado achou muito prematuro esta abertura hoje. Não acredito que vão seguir os protocolos. Corre esse risco, realmente. Se esses números começarem a crescer, corre o risco. Eu teria feito, antes dessa fase inicial, eu tinha feito a fase 0. Eu tinha feito treinamento, até tenho dito. Assim, eu até tinha dito, Zé Maria, não chamar, olha, o SESMIT das empresas, principalmente as grandes empresas, nenhum SESMIT foi comunicado. O Departamento Médico das Empresas, a CIPA das empresas, eu fui ler o decreto, só fala na CIPA uma vez. Como é que você vai reabrir uma indústria de 1.000 e tantos funcionários e não tem um representante da área de atenção à saúde do trabalhador, de engenharia de segurança, de engenharia de segurança da empresa? Está falhando. Pois é. A construção civil, por exemplo, a construção... construção, deixa eu ver aqui. Regina está dizendo, o Henrique está dando boa noite, Henrique Machado, a Nívia está dizendo que o centro está lotado, trânsito caótico, restaurantes fechados, supermercados lotados, porque não havia lugar para eles fazerem refeição. Não pensaram nisso. Tem um detalhe, a Nívia tem razão. Você coloca as pessoas para trabalhar e não tem restaurante para fazer refeição e tal. É um problema. O Henrique está dizendo, por que alguns repórteres se referem à doença como Covid-19? Henrique, é o seguinte, a doença é Covid-19. O vírus causador da doença, que é o coronavírus, quando surgiu que ele foi descoberto, os vírus corona, eles existem já, existe o MERS, existe a SARS, e quando descobriram esse, botaram um novo coronavírus, mas a doença, ela realmente foi batizada como Covid-19. Agora, coronavírus é o vírus que causa a doença. Noemi Baixo está dizendo aqui, boa noite, o Gabriel que sempre assiste aqui, um abraço para o Gabriel, boa noite, certo que em pouco mais de uma semana teremos de voltar ao lockdown. Ele está prevendo isso, se continuar realmente, é bom, esse alerta é bom, tá certo. O certo, a doença é a Covid-19, realmente. Quem disse que a doença é coronavírus? O coronavírus, a gente está dizendo que coronavírus é o vírus que causa a doença. Está dizendo que concorda comigo, Regina, e realmente não teve, assim, uma explicação maior. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado nesse momento de flexibilização. Isso que a Nubi falou é uma verdade, você coloca essas pessoas... Tem que ter o controle, se a indústria tem 30%, tem que ver se fica 30%, tem que ver se as medidas de segurança, se os EPIs, se na entrada tem todo aquele passa-pé, você vai passar ali, vai colocar a sua chinela naquele retângulo ali, com solução para matar o vírus, tá certo? Ou uma solução detergente, ou de água sanitária, e etc. Tem que ter o restaurante da indústria, não pode ser self-service, tem que ser prato feito ou bandejão. O horário tem que ser de entrada e de saída, não deve coincidir para nem todas as pessoas. Tem que aferir a temperatura quando a pessoa chega, se tiver com febre, não pode entrar na empresa, se tiver com sintomas gripais também não deve entrar na empresa, e ter esse cuidado que eu falei com a roupa e o cuidado quando chegar em casa. Deixa eu explicar aqui, esse programa é um encontro marcado, esse programa já existe há muitos anos, talvez há uns 8 anos, esse programa é da televisão, é do canal 15 da Multiplay, eu e o Zé Maria, nós somos exclusivos da Multiplay, mas com esse isolamento não estamos podendo gravar, e para o público não ficar desassistido, estamos fazendo aqui pela internet, se bem que a direção da empresa todo dia liga, convidando para voltarmos para a gravação do nosso programa. Vamos depois Arruda, eu queria combinar. só fugir um pouquinho assim, do tema, para fazer um alerta ao público, né? Porque eu hoje falando com uma pessoa, a pessoa até esclarecida, um advogado, né? Que não é nem daqui do estado do Ceará, é do outro estado,
e perguntando sobre a questão lá, se estava protegido, ele disse, não, eu estou bem que eu estou tomando Requinol todo dia. Meu amigo, não façam isso. Não, achando que está se protegendo porque está tomando Requinol, não pode. Não tomem remédio. Não tomem hidroxicloroquina, não tomem, porque isso não vai prevenir, pelo contrário, pode lhe trazer males, pode trazer outros tipos de enfermidades, né? É verdade. A Rosiane Felício Cardoso está dizendo, Mauricélio Holanda, melhoras, meu amigo, está dando melhoras para o Mauricélio. Com relação à cloroquina, hidroxicloroquina, tem 3 novidades, que eu acho que nós não falamos na segunda-feira passada. Acho que a novidade mais recente, não sei se eu falei em outros programas, é que a França, que realizou aqueles primeiros trabalhos, muito criticados, com poucas pessoas, a França proibiu o uso da cloroquina, hidroxicloroquina, para os pacientes com Covid. Olha, se nem os pacientes que estão enfermos, estão contaminados, está se recomendando mais dar, imagine você tomar profilaxis. Sem orientação. Não surge, não existe nenhum remédio, nenhuma droga, nada, nenhum tratamento, zero tratamento. O tratamento é só isolamento. Isso aí, eu acho que eu falei uma vez aqui, tem um reumatologista muito meu amigo, que dezenas de pacientes com febre reumática, com lúpus, com artrite reumatoide, tomam cloroquina. E ele disse, olha, meus pacientes já morreram 3. E é capaz deles não tomam cloroquina, da Arruda toma. A prova é que não previne, porque eles tomam para a doença deles. Outra coisa, a cloroquina e hidroxicloroquina é muito boa in vitro para dengue, chikungunya, zika vírus e outras viroses. Isso é uma coisa, in vitro. Mas quando usa do ser humano, não tem essa ação. A Organização Mundial da Saúde também suspendeu, inclusive, todos os testes. Quer dizer, suspendeu os testes da Organização Mundial da Saúde, porque os efeitos maléficos eram de maior monta do que os benefícios. Antônio Cavalcante, foi muito precipitada esta volta. Se antes o povo já estava desobedecendo, imagina agora. Basta ver, realmente, eu estou assustado com a quantidade de pessoas na rua, e isso pode prejudicar toda a flexibilização. Então, vai aqui o nosso apelo: permaneça em casa. Se a sua empresa não abriu, permaneça em casa. Se a sua empresa abriu, vá para a empresa e volte, né? Tá certo? E mantenha as pessoas em casa. O risco é maior agora de você se contaminar na rua e contaminar as pessoas que estão em casa. Então, fica aqui o meu alerta com relação a essa flexibilização, e praticamente por unanimidade hoje aqui os nossos internautas falando, achando também precipitado. Eu senti, Zé Maria, que o governo ficou naquela dúvida, não sei se vou, não sei se fico, se fica aqui ou se fico lá, igual aquela música. Eu até vou escrever uma crônica com esse título, falando nisso. Aí depois demorou o decreto, ia dar uma divulgação num dia, depois ia dar uma explicação no outro, e depois saiu o decreto dizendo que é isolamento rígido. Eu até fiquei com uma coisa que eu vou pesquisar. Eu escutei numa emissora de rádio. Foi decretado esse lockdown em Calcaia, em Maracanaú, em Itapipoca, em Acaraú, Sobral, Cambucim, e as empresas dessas regiões tiveram a flexibilização. Eu não estou entendendo, vai colocar lockdown e as empresas vão flexibilizar? Não teria sentido, né? O Gabriel está dizendo, só essa última aqui, Zé Maria, o Gabriel está dizendo que hoje soube de uma pessoa com Covid que estava relativamente bem, até acordar, hoje acordou mal passando com arritmia. O médico que atendeu mandou suspender, porque um dos problemas é exatamente essa arritmia. Diga lá, Zé Maria. Não, bem, o governo, eu não sei qual base de dados o governo está se utilizando para entender que é o momento de começar a flexibilizar. Não sei, porque, logicamente, o governo tem informações, tem dados, tem estudos, né? Agora, a epidemia não está cedendo. Isso aí, os números são claros, né? Pode ter uma ligeira estabilização em Fortaleza, e os hospitais particulares, pelo menos o hospital da Unimed, do Apivida, né? Eles têm tido um número menor de internações, é verdade, mas o número menor é 10% a menos, em média. Quer dizer, não é ainda um número que garanta, que dê uma segurança que nós estamos
descendo a curva, descendo a ladeira, né? Então, o governo... eu sei que existem muitas pressões para se flexibilizar, para se permitir a retomada de atividades econômicas. São pressões legítimas, lógico, porque nós estamos... O isolamento ele traz como consequência uma queda na atividade econômica que leva a desemprego, leva a perda de faturamento de empresas, leva os consumidores, né? Nós ficamos desguarnecidos de diversos serviços, logicamente. Mas, né, se o objetivo do governo sempre foi e deve ser esse mesmo, né, resguardar a vida das pessoas, né, utilizar de todos os doença, e não era agora ainda o momento de começar a flexibilizar. Concordo com você. Bom, eu também concordo. Eu teria dado mais uma semana para frente para que esses números ficassem bem consolidados. O que o governo disse, que reduziu a procura de UTI, mas a UTI está quase 90%, 80 e tantos, quase 80%. É muito pouquinho essa margem. Reduziu a procura de UPA, então reduziu porque teve esse isolamento mais forte. Mas se abrir daqui a 14 dias, vai voltar novamente. Quer dizer, não é nem uma segunda onda, é a mesma onda, crescendo numa velocidade maior, né? E os outros países... E outra coisa, parece que a segunda-feira foi uma coisa assim, segunda-feira parece quarta-feira de cinza, que terminou o carnaval. O Pará naquela situação, Belém naquela situação, e também abriu. Manaus, o Amazonas naquela situação, abriu. Aí vai o Maranhão também, que estava fechado, abriu. Por que segunda-feira é essa? Segunda-feira o quê? Depois do carnaval? É quarta-feira de cinza? Por que São Paulo eu achei coerente? O Covas, prefeito de São Paulo, achei coerente. Quer dizer, o Dória flexibilizou. O Dória flexibilizou e disse, não, calma aqui, como é que eu estou com esses números aqui? Eu vou receber essa semana as propostas para estudar e tal, lá em São Paulo. Fechado, ninguém era aquilo ali para ficar 40 e tantos % era uma dificuldade, né? Mas deixa eu saudar aqui, Inês Tavares está dando que hoje tinha engarrafamento na Leroy Merlin, olha o pessoal comprando louça, né? A Maria Alves de Lima, comentários excelentes, obrigado, Maria, um abraço aí para o doutor Evaldo, que aniversaria hoje. Daqui a pouco eu vou dar uma ligadinha. Vou dar uma ligadinha para ele aqui. À distância, né? À distância, tem que ser aqui por telefone. Mas, Maria, é o seguinte, nós conversamos aí a respeito da Covid durante esses primeiros 30 minutos, mas tem muitos assuntos hoje que nós temos que falar, né? Foi falar o nosso programa internacional, nós vamos falar daqui a pouco do que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Porque são manifestações muito fortes. E outra coisa também, no meio de uma pandemia, quer dizer, nos Estados Unidos vai ter um repique da doença, não tenha dúvida, porque quase todos os estados, quase todas as maiores cidades tendo manifestação, e você vê na televisão muitas pessoas de máscara, mas outros nem tanto, outros com outro tipo de máscara, quer dizer, que aquilo ali com uma quantidade grande de pessoas, não adianta muito não, certo? Zé Maria, vamos falar então o seguinte, vamos falar logo dos Estados Unidos, né, para atender lá, porque com essas manifestações as pessoas vão para a rua agora para gritarem George Floyd, né, tá certo? Que foi aquele homem, né, de 40 anos que sofreu ali, e para mim foi um assassinato. Você acha que aquilo ali é culposo ou doloso, Zé Maria? Não, doloso, extremamente doloso, porque... Primeiro que não há nenhuma excludente de ilicitude, ou seja, ele não agiu por legítima defesa, nem dele, nem de terceiro, não agiu, como é que se diz, por erro de pessoa, achou que erro, assim, o cara está com um revólver de brinquedo, tentando simular um assalto e o policial atira, né? Ele... De forma alguma, não foi... As imagens são chocantes, né? Que ele tenta imobilizar
já estava imobilizado, né? O George Floyd já estava imobilizado. Algemado, inclusive. Né? Foi uma ação totalmente desproporcional, porque já era a pessoa estava rendida ali, não era um flagrante, ele não estava ameaçando ninguém com arma, né? Ele estava, parece que sendo, era um suspeito de estar utilizando uma nota falsa, um dinheiro falso. Nota falsa para comprar cigarro. Isso. Então, agora, o que acontece? A polícia americana é muito truculenta. A gente vê realmente, são várias as ocorrências já ao longo da história de policiais que se abusam do poder de polícia que tem, da autoridade que tem, da força que lhes é cabível utilizar, mas essa força tem que ser proporcional, tem que ser a força necessária, né, e no momento oportuno. Aquilo foi uma tortura, foi um assassinato, porque a própria vítima ficou, olha, não estou conseguindo respirar, não consigo respirar, não havia a menor necessidade daquilo. Isso, aliado, são vários episódios, você teve na Califórnia, alguns anos atrás, massacres por policiais. Agora, o que agravou mais ainda a repercussão é a questão racial. Nos Estados Unidos, ele tem uma questão racial muito intensa, né? Essa luta racial que a sociedade americana ela foi forjada pela essa disputa, pela disputa contra o escravagismo, né? Então, o país até entrou em guerra, né, para libertar os escravos. E esse componente racial é muito presente na sociedade americana, muito presente. Então, isso despertou manifestações antirraciais, né, nos Estados Unidos todo. E agora, o que acontece? A coisa passou do ponto, né? Passou do ponto porque há claramente infiltração nas manifestações de pessoas que querem causar tumulto, desordem, querem utilizar-se do movimento, que é um movimento de protesto contra o abuso da polícia e o protesto contra o racismo que se denota naquela ação, porque quase todas as vítimas de abusos, de agressões policiais são negros, né, nos Estados Unidos. Então, isso agrava ainda mais a revolta no seio da sociedade. A sociedade americana ela se transformou muito nas últimas décadas, né? Era uma sociedade muito... Existia uma segregação racial muito grande. Então, eu, quando morei nos Estados Unidos, quando estudei lá na década de 70, e eu morei no sul dos Estados Unidos, no estado de North Carolina, que é um estado que abrigou muita população negra, né? É um estado do sul, então era muito percebível, né? Apesar de não existir mais um apartheid institucional, né? As leis de segregação já tinham sido abolidas, né? As escolas eram brancos, negros, não tinha mais aquele tipo de divisionismo institucional, mas você sentia entranhado, né, nas pessoas, né, esse ódio racial. Mas isso mudou muito. Até os brancos hoje, americanos, a grande parte, eles têm uma consciência de que não se pode mais tolerar esse tipo de conduta racista, né? Então, isso é muito presente. Não é, o Brasil tem um outro tipo, né? O contorno da discriminação racial no Brasil tem outros contornos, né? Não é como os Estados Unidos, né? Então, agora, as manifestações elas estão se extrapolando. Você tem aí você nota claramente motivações já políticas, motivações. Nós estamos no ano eleitoral, então você tem motivações de causar instabilidade, né? Ontem mesmo a capital Washington dos Estados Unidos, né, foi um alvo de manifestações bem temperadas, vamos chamar assim, em frente à Casa Branca. As próprias lideranças políticas negras já estão pedindo que
que se encerre essas manifestações, porque tem ocorrido muita agressões pelos próprios manifestantes, queimando ônibus, queimando veículos, incendiando bens particulares, saqueando lojas comerciais. Então, já está descambando por um caminho muito perigoso. Bom, deixa eu ler aqui os nossos participantes aqui. O Gabriel está dando parabéns, doutor Evaldo, saúde. A Lília Araújo está dizendo que quando vejo as manifestações só penso no segundo pico da doença, é verdade. O Gabriel está dizendo que acha que virá maior do que o primeiro, está concordando com a Lívia. A Jaqueline Filomeno está falando dos Estados Unidos, dizendo que uma autópsia agora confirmou que foi por asfixia, né? Porque teve aquela... sempre a polícia encontra uma forma, principalmente nos Estados Unidos, de encontrar um laudo das pessoas, dos policiais não serem punidos nem processados. Está dizendo que a autópsia diz que ele morreu por asfixia. Então, foi por causa daquele joelho, 8 minutos ali no pescoço do George Floyd. Então, causou toda essa manifestação. O Henrique Machado está perguntando aqui, o doutor Filomeno, e ver aqui se eu pego aqui o Henrique Machado. Pronto, aqui. Ele está dizendo, doutor Zé Maria, sabemos que os doutores Calil e Davi Wipe contraíram Covid-19 e fizeram uso da cloroquina. Isso é verdade. Parece que é verdade, mas olha, tem... O prontuário médico, ele é privado, ele é privativo, é de sigilo. Você não pode... Você não pode violar o prontuário médico de paciente nenhum. Não se sabe. Se ele quiser expor, se ele quiser tornar público o prontuário médico dele, tudo bem, mas que drogas ele ministrou, que tratamento, mas não se pode, né, exigir disso, de ninguém. Muito menos o médico pode revelar. Bom, não, eles podem até ter tomado, mas desses óbitos do Brasil, alguns tomaram, né? Nós conhecemos aqui algumas pessoas em Fortaleza que estiveram na UTI recentemente, que vieram a falecer, e desde o primeiro dia de doença também tomaram, né? Nós temos conhecidos. Então, esse negócio de tomar ou não tomar, o problema é o seguinte, é que na maioria dos pacientes não tem nenhum efeito. Se eles não tivessem tomado, provavelmente iriam sair. Desses 53.341 aqui, do Ceará que diz que curaram, muitos curaram até em casa, não fizeram uso de nada. A doença realmente, para algumas pessoas, ela não evolui de forma assim tão avançada de causar uma pneumonia crescente, de você internar no hospital com 20% de comprometimento pulmonar, e depois isso passar para 50%, 80%, e você não conseguir mais controlar, né? Então, o que é certo é o seguinte, a maioria dos trabalhos de renome, e hoje não tem mais ninguém defendendo. Da mesma forma que quem era contra o isolamento, e eu citei aqui algumas vezes o nome do Osmar Terra, eu convivi com Osmar Terra lá no Conselho Nacional do Secretário de Saúde, Osmar Terra nunca mais falou em termos de isolamento, até mesmo porque ele dizia que a quantidade de óbitos não ia chegar nem a 800 e pouco, ia ser igual a H1N1, e nós estamos chegando só no Ceará, já estamos chegando aqui a 3.188. Bom, Arruda, agora vamos falar das manifestações aqui no Brasil. Né? Vamos. Deixa eu só rodar aqui. A Maria Alves de Lima Monte está dizendo que o doutor Evaldo está assistindo e está agradecendo a lembrança do seu aniversário. O doutor Evaldo é um médico muito conceituado aqui na capital, médico do trabalho, e está por dentro desse assunto que eu falei aqui. Tá certo? Tem muitas empresas que ele atende há muitos anos e ele está exatamente, provavelmente, concordando com o que eu falei com relação ao cuidado que tem que ser, e eu digo, o governo teria que ter colocado nessa comissão médicos do trabalho, engenheiro de segurança, tá certo? Enfermeiro do trabalho, pessoas que trabalham no SESMIT das empresas, para que essas pessoas orientassem as mudanças da empresa, tanto mudanças de logística, de arquitetura, como principalmente implantar os EPIs e toda a sistemática de treinamento. Bom, a Jaqueline está dizendo que 80% das vítimas por abuso de autoridade e violência dos Estados Unidos são contra os afrodescendentes, uma lástima inaceitável. O doutor Clario... o Henrique está dizendo que o doutor Calil declarou, tudo bem, ele pode ter declarado. Eu só estou dizendo que desses óbitos que aconteceram, muitos usaram cloroquina e não resolveu nada.
o Gabriel Zafir está dizendo que ele e a esposa, né, eles curaram em casa e não usaram cloroquina, pronto, tá aí. Muitos curaram em casa sem usar cloroquina, sem usar nada, não evoluíram. Bom, a gente está dizendo aqui, beleza. Bom, mas vamos falar aqui agora um caso polêmico no final, porque nós temos ouvintes, internautas de todos os pensamentos, né? Então, vamos discutir aqui já as manifestações aqui no Brasil. Vamos chegar para o nosso Brasil nesses 15 minutos finais. E eu vou já convidando, Zé Maria, hoje eu estou em dose dupla, porque quando terminar aqui o nosso programa, eu vou participar com o convite do jornalista Dalton Moura, de uma live chamada Saúde dos Trabalhadores, a nova fase da pandemia. Com o doutor... Vou acompanhar aí. Doutor Ranuldo Rodrigues, que é advogado trabalhista, Ranuldo Rodrigues, com o Josenias Gomes, que é presidente dessa entidade aqui, que congrega trabalhadores, né, que é o SECONSE, que é o Josenias Gomes. Nós vamos discutir exatamente a saúde dos trabalhadores nessa nova fase da pandemia. E também tem aqui uma outra colocação, que é a situação dos terceirizados, que é um grande problema, a situação dos terceirizados, e eu vou fazer essa live aqui a convite, mas vou postar no meu Facebook o programa para quem quiser assistir. Bom, a Núbia está dizendo que exame se pode fazer para se ter a certeza de que já teve a doença, se algumas vezes tem os sintomas leves e nem sabe. Muitas pessoas já tiveram a doença e nem sabem que tiveram, né? No início é fazer aquele suave que ali pega fragmentos do vírus, é o melhor exame. Depois você pode fazer, depois de uns 10 dias, pode fazer o teste rápido IgG e IgM para ver se formou anticorpos ou não, ou aquele teste rápidozinho no dedo também, que, inclusive, em alguns países não estão aconselhando muito, porque tem muito exame falso. Mas o que é certo, o importante é que os sintomas cedam, e depois você pode fazer um IgG, um IgM, para ver se teve a doença, se ficou curado ou não. Mas, Maria, manifestações aqui no Brasil, todo final de semana tem, só que esta semana agora teve um ingrediente diferente, né? Porque o que estava acontecendo com muita frequência era principalmente aquelas manifestações lá em Brasília, né? E esse final de semana, tanto aconteceu em Brasília, continuou, mas aconteceram outras manifestações e outros. O que é que você achou do final de semana? Olha, teve esse componente novo, né? Que nós tivemos manifestações, principalmente em São Paulo, contrárias, né, vamos chamar assim, às que têm sido realizadas em favor do presidente Bolsonaro. Olha, eu sou favorável à manifestação, eu acho que isso é uma expressão da democracia, o povo na rua protestando, ou elogiando, ou levantando as suas bandeiras das suas indignações, né? Ou em apoio ao que tem sido feito de bom. Gosto muito das manifestações, né? Aquelas manifestações nós tivemos lá em 2013, né? Em julho, agosto de 2013, começaram como iniciativas espontâneas da sociedade, principalmente dos estudantes, e ganharam um corpo enorme, né? Foi bonito aquilo ali. Agora, tudo bem que se faça manifestação, mas eu acho que esse não é um momento adequado. Nem a favor do presidente, essas que estão sendo feitas em Brasília já nas últimas semanas, nos últimos 2 meses. Desde a primeira, acho que foi naquele 15 de março, né? Foi aquela primeira que foi convocada em defesa aí do presidente Bolsonaro no dia 15 de março, e depois, sucessivamente, cada domingo, em Brasília, em São Paulo, na Avenida Paulista. Olha, da mesma forma que os apoiadores do presidente têm todo direito, aqueles opositores também o têm, né? Também têm suas pautas que devem, né? Devem defendê-las nas ruas. Agora, sempre de forma pacífica, de forma ordeira, né? Agora, não é o momento, né? E o presidente errou muito, porque ele disse que não foi ele que incentivou, não foi ele que convocou as manifestações, foi lá só participar, dar apoio.
mas a partir do momento que ele vai lá participar, dar apoio, ele está incentivando, ele está motivando, né? Ele está anuindo. E ele pode até agradecer a iniciativa dos seus apoiadores, mas ele teria que ter a responsabilidade de pedir para que eles não se aglomerem nesse momento, porque é um foco de contaminação. Se faz um esforço enorme, um esforço gigantesco, né? Com prejuízos incalculáveis para a sociedade, econômicos, sociais, de manter as pessoas isoladas, de manter as pessoas em casa, né? Se fecha a empresa, se fecha a escola, se fecha a universidade, né? E aí se vai à rua por nada. Quando digo por nada, sem ser o momento correto de fazer manifestação. Então, agora, o que me preocupou dessas manifestações de ontem é que eu acho que a oposição ao presidente tem todo o direito de ir à rua, de conclamar seus apoiadores para protestar, né? Existem aí pautas legítimas, contrárias ao governo Bolsonaro, principalmente essa questão do viés arbitrário, do viés autoritário do governo, colocando até em risco, segundo muitos, né, a ordem institucional, né? Mas o que eu achei estranho foi se convocar torcidas organizadas de clube de futebol. Eu acho que os partidos, as ONGs, né, os segmentos sociais podem ir à rua, mas chamar torcida organizada de clube de futebol é que eu acho meio perigoso, porque essas torcidas, a gênese dela é a violência. Elas vão para a rua para brigar, elas vão para os estádios para brigar. Eu conheço bem, com propriedade, porque eu milito há 8 anos na Justiça Desportiva e já julguei vários processos que tinham por escopo agressões de torcidas organizadas, né? Então, o único sinão que eu faço, o torcedor pode ir à rua manifestar sua indignação política. Agora, por meio da torcida organizada do time de futebol, é que eu acho um pouco perigoso. A minha única ressalva que eu faço é essa. Bom, vamos ver aqui, o Henrique está dizendo que a manifestação em São Paulo reunindo as torcidas mais rivais do futebol paulista, não é estranha essa situação? Henrique, mas é porque é o seguinte, também foi muito estranho, não vou mal comparar, mas eu acho que nós estamos à beira de um movimento de unir muitos grupos contrários contra um regime que está caminhando para uma linha. Eu até acho, né? Desculpe me estender, que os partidos políticos de oposição podem livremente organizar seus militantes para sair às ruas. Os sindicatos, os partidos, né, os movimentos civis. Agora, você entregar essa linha de frente às torcidas organizadas é porque não conhece o que são as torcidas organizadas, né? Que são verdadeiras organizações criminosas. Eu digo isso com categoria. Elas têm envolvimento com narcotráfico, com tráfico de armas, com uma série de delinquências. Mas agora o seguinte, eu acho que ninguém convocou, elas se convocaram, tá entendendo? Que não tem ninguém que vai juntar Palmeiras com Santos, com São Paulo e com Corinthians. Alguma coisa aconteceu para que elas se organizassem, tá certo? Combinassem um uniforme e até onde nós acompanhamos ia de forma pacífica. É questionável também as imagens, tá certo? E como desencadeou para a violência depois. Aliás, sempre tem alguma coisa que serve de estopim. Pelo que se viu hoje, em muitas imagens, tá certo? O estopim foi um dos que estavam dizendo a favor da democracia, que era o nome do movimento, o nome da caminhada, que era a favor da democracia, chegou lá e reclamou de uma bandeira neonazista, da Ucrânia, não sei o quê, e ficou de costa com o braço, com aquele símbolo que, inclusive, os americanos estão fazendo também nas manifestações lá do George Floyd, e as pessoas agrediram tanto
com palavras, como empurrar e tal, depois tiraram ele daí. E depois daquele fato todo. Agora, o que é certo é o que ficou definido hoje. Não pode ter duas manifestações ao mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo local. Quer dizer, aí a polícia, a prefeitura, sei lá o quê, olha, é para ter. Olha, vamos ver aqui, vocês vão fazer no outro canto, né, vão lá para outro lado, vocês vão. Não pode ser, vocês fazem, um faz sábado, outro faz domingo. Não pode ser, realmente, uma vem de um lado, outra vem do outro. Tá certo? Na época do processo de impeachment da ex-presidente Dilma, nós observamos muito isso. Você tinha manifestações pró-impeachment, e manifestações contra o impeachment, mas às vezes até em dias, às vezes até combinava. Olha, uma faz na segunda, outra faz no domingo, ou em locais diferentes. Realmente não pode confrontar, porque vai acontecer incidentes como aconteceram ontem. Agora, eu fiquei preocupado ontem com uma cena que eu vi, me chocou, que foi uma manifestação organizada por aquela militante Sarah Winter, né? Que eram pessoas encapuzadas com tochas na mão. Sábado à noite, né? Aquilo dali realmente é de um simbolismo nazista, da Ku Klux Klan, lá dos Estados Unidos. Aquilo ali realmente eu achei de uma gravidade seríssima. Aquilo dali eu acho que caberia até prisão em flagrante em relação àquilo ali. E por sinal, hoje, aliás, essa pessoa, essa Sarah Winter, ela está querendo a todo custo ser presa, tá certo? Ela não foi presa. Zé Maria voltou. Ela não foi presa, mas hoje mesmo ela gravou um vídeo, agora à tarde, quando recebeu a intimação da Polícia Federal para depor, que ela gravou o vídeo dizendo que estava recebendo aquilo ali, que já estava comunicando que não ia depor, tá certo? Porque era não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, ela contrária a ir depor, contrário que a Polícia Federal. Ela já gravou em frente também, lá o próprio Supremo, falando do ministro, né, do decano do STF, o Celso de Mello, dizendo uma série de outras coisas, como também ontem, nessas manifestações, tem aquele deputado federal, até gravei aqui o nome dele, deputado federal, vice-líder do governo, que tem duas gravações com ele. Uma que ele conversando com o policial diz, não se preocupe, eu já queimei a bandeira dos outros. Tem essa gravação. Esse deputado. E depois esse deputado gravou como dizendo que ia disparar sua arma contra os manifestantes e que a polícia ia também ajudar, traduzindo mais ou menos isso, né? Quer dizer, realmente tem que aparecer alguém que faça com que existe esse clima realmente não. Eu até acho, prospere, eu assisti ontem ao vivo, né, esses conflitos. Não chegou nem a ter grandes conflitos, mas esses incidentes ontem na manifestação em São Paulo, achei, inclusive, ouvi o depoimento do coronel, que era o comandante da operação, achei a polícia de São Paulo muito preparada, né? Eles sabem abordar os manifestantes de forma pacífica, sabem controlar quando a coisa começa a descambar para uma violência, né? Eu acho até a polícia brasileira muito mais preparada nesse sentido que a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eu acho que eles têm não sei que treinamento a polícia americana é submetida para abordar manifestantes, para abordar situações como essa, porque eu acho que ele segue aquele lema, primeiro atira, depois pergunta, né? Ô, Zé Maria, avisando aqui para os nossos internautas que esse programa é o Encontro Marcado com Zé Maria Filomeno, Arruda Barros. Zé Maria Filomeno é articulista do jornal O Estado, Zé Maria Filomeno é advogado e economista, e também participa como analista político do programa do Fernando Maia e do Ronald Machado, programa que vai pela Rádio Assunção. Eu sou Arruda Bastos, as pessoas podem conhecer, médico e secretário de saúde, também radialista. Professor universitário da Unicristo. Professor universitário lá da Unicristo, e estou escrevendo aí um livro da quarentena, Diário de uma Quarentena, as crônicas estão aqui embaixo. Veja o meu Facebook, tem todas as minhas crônicas aí, 60 e tantas, tem umas que eu não publiquei, que essas vão ser
inéditas, né? Então, se você ficar acompanhando primeira, segunda, aí passou para quinta, sexta, chegou em 50, passou para 52, é porque aquela ali vai ser publicada inédita no livro. Fechando esse tema fechando aí. Lá, vamos lá, estamos chegando já ao finalzinho. Acho que não se deve fazer manifestação, passeata, carreata nesse período, porque nós estamos numa pandemia, nós estamos exigindo da população que se proteja, que fique em casa, fique em isolamento. Então, não cabe, né, fazer esse tipo de manifestação política, com cunho político agora, né? Depois que acabar a pandemia, que as coisas normalizarem, acho saudável manifestações, desde que ordeiras, né? Desde que sem nenhum viés de agressão de parte a parte, né? Agora, parece que o Bolsonaro já disse que pediu para dar um tempo nas manifestações do lado dele, né? Eu acho que ele sentiu aí Ele sentiu a reação, né? Porque aí, se for puxar muita corda, vamos puxar do outro também. Bom, chegamos ao final, já 1 hora de live, 59 minutos, quase 1 minuto a mais. A Regina Machado está dizendo que agora vamos para outra. Me avisaram aqui, parece que a outra vai atrasar uns minutinhos aí, talvez não seja seguido mais. Assim que eu receber aqui o comunicado, eu entro aqui. Esse vídeo vai ficar no YouTube Raimundo Arruda Bastos, vai ficar gravado no Facebook, pode assistir, nós vamos postar também no nosso Instagram. Henrique está dizendo que as torcidas organizadas são igual a facções criminosas, tipo os milicianos. Aí não botou miliciano, não, botou facção criminosa, mas a gente pode juntar aí com tudo isso aí, realmente tem muito questionamento com relação à posição. Sucinto, tá, esclarecedor, parabéns. Zé Maria, até a próxima semana. Até a próxima, boa semana a todos. Vamos torcer para notícias melhores essa semana, que os casos reduzam-se, que nós finalmente cheguemos no ápice, que eu acho que nós já chegamos, e começamos a descer a curva da pandemia, mas muito cuidado, não está liberado geral para ninguém sair de casa, o isolamento continua. A única mudança é que algumas atividades, né, foram permitidas, além das que já eram. Algumas atividades. Nem todas. Boa noite. Fique em casa, que ainda é a melhor solução. Tchau, tchau.